Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou, conversando pelo caminho. Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: E o que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte.
exatamente onde é, não. Já estive lá nos 3 locais. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Preste bem atenção, porque é o domingo da ressurreição. Jesus tinha morrido na sexta. No sábado ninguém sabia onde estava no sepulcro, né? Ao menos eles pensavam. E entre sábado à noite e domingo de manhã, as mulheres viram o túmulo aberto e ninguém dentro. Era esse dia. Eles saíram de Jerusalém decepcionados com Jesus. Decepcionados. Então conversavam e discutiam sobre o que tinha acontecido. Sobre a morte de Jesus, sobre o sábado, que eles imaginavam que Jesus estava morto, né, no sepulcro, e eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado ainda. Não é que não sabia, sabia o que Jesus disse, só que não acreditava. Enquanto conversavam e discutiam, eles estavam caminhando, estavam parados não. O próprio Jesus se aproximou. Então, eles andando, Jesus se aproxima. E começou a caminhar com eles. A igreja hoje está caminhando, está no sínodo. Sínodo quer dizer caminhar juntos. A igreja é representada hoje nos 2 discípulos. E Jesus está caminhando com eles. Portanto, está caminhando com a igreja. Só precisa a igreja entender e compreender o que é que Jesus vai ensinar, para que o caminho seja um caminho correto. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Jesus caminhando do lado deles, eles não reconhecem. Acontece hoje com a igreja e acontece hoje conosco. Muitas vezes Jesus está do nosso lado caminhando e a gente não reconhece. Muitas vezes é uma doença, é uma dor, é isso, é aquilo, uma provação, uma tentação. Aí, como você está sentindo a doença, a dor, a provação, a tentação, Jesus do teu lado não reconhece. A mesma coisa a igreja. Está caminhando no sínodo, Jesus está do lado, mas alguns parecem cegos, como esses 2 aqui. Aí Jesus perguntou, eles não reconheceram. Hoje também tem gente dentro da igreja que não reconhece Jesus. O que ides conversando pelo caminho? Então o Senhor perguntou, chegou perto, deixou eles conversar, ficou ali do lado, andando com eles, aí perguntou, o que vocês estão conversando? Será que Jesus não sabia? Sabia. Mesma coisa ele está perguntando para a igreja sinodal, né? A igreja em caminho. O que é que vocês estão discutindo aí? O que é que vocês estão conversando? Hein, igreja, o que vocês estão conversando? Eles pararam com o rosto triste. Ficaram tristes. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: pois bem, esse Cleófas agora vai querer dar uma lição em Nosso Senhor, que ele nem sabia quem era, né? Ele não tinha nem reconhecido. Tu és o único peregrino aí em Jerusalém? Como é? Que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Tu chegou agora na cidade, foi? Chegaste agora? Está sabendo não o que aconteceu? Aí Jesus perguntou, provocou ele. O que foi que aconteceu? Ora mais, se aconteceu foi com ele, com Jesus, né? Jesus provoca muitas vezes a gente, está provocando a igreja. O que é que vocês querem com esse sínodo? Os discípulos responderam:
o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Aí ele foi contar o que aconteceu com Jesus, né? Aí Jesus estava do lado dele lá, aconteceu foi com Jesus, né? Mas quando está cego, não reconhece, né? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí foi contar a história. O que aconteceu com Jesus esses dias, profeta poderoso, os grandes do povo condenaram ele, crucificaram. Aí vem a frase do versículo 21. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Era domingo da ressurreição. Ele tinha sido morto na sexta-feira. 3 dias nesse sentido: sexta, sábado e domingo. Mas olha o que ele diz: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Eles esperavam a libertação política de Israel. Jesus não veio libertar politicamente nem Israel, nem ninguém. Eles estavam enganados. O verbo grego aqui significa exatamente libertação política. E Jesus não veio fazer isso. Ainda hoje tem muitos querendo a libertação política e é igual esse daqui, vai ficar decepcionado, porque Jesus não veio libertar politicamente ninguém de nada. E ele continua. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Mas teve as mulheres foram lá, viram o sepulcro aberto, disseram que tinha um anjo, o anjo disse que ele ressuscitou, mas isso é coisa de mulher. Ninguém viu não ele. Nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, Pedro e João, encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Ou seja, eles estão dizendo, as mulheres disseram que ele ressuscitou, mas ninguém viu não. Então isso é coisa de mulher. Hoje dá processo falar isso, viu? Também que era naquela época. Então, Jesus lhes disse. Até então, Jesus caminhou com eles, deixou eles caminhar, eles não reconheceram. Jesus provocou eles, para eles falarem. Quando a pessoa está muito preocupada, está triste, se você for logo querendo ajudar, ela não vai aceitar não. É melhor você deixar ela falar, ela desabafar. Foi isso que nosso Senhor fez, deixou eles falar. Aí quando fala, vai desafogando, né? A tristeza vai passando. A preocupação vai tirando de dentro, né? Jesus tirou de dentro deles. Aí falou, agora ele vai falar. Primeira coisa que ele fala é um carão. Jesus dá carão, eu acho muito bom. Não é ruim não. Né? Então, eles tinham dito o seguinte: nós pensávamos que ele fosse libertar Israel politicamente do jugo romano. Mas ele não libertou. Essa era a tristeza deles. O que Jesus vai dizer para eles? Vocês não têm nem inteligência, nem nada. Vocês são sem inteligência e lento para crer em tudo que os profetas falaram. Ou seja, vocês estão querendo a libertação política, né? Pois eu não vim não. Vocês não entendem não. Vocês não entenderam o que eu vim fazer não. Vocês não entendem os profetas, nem a lei, nem os profetas.
O Cristo não veio libertar politicamente ninguém de nada. Eu vim perdoar pecado. Aí ele vai explicar mais uma vez o que ele já tinha feito, né? Na vida dele toda. Hoje na igreja tem um bocado. No caminho sinodal, esperando a libertação política do povo. Essa libertação não virá, porque Jesus não veio para isso. A leitura é clara, é muito clara. Eu não sei por que não entendem, estão cegos. A igreja hoje está cheia de gente cega, como o discípulo de Emaús, né? Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Hoje também, alguns no caminho e na igreja sinodal, né? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Ele anuncia o sofrimento, não a libertação política. Eu vim fazer a vontade do Pai, eu vim perdoar os pecados, e eu vou morrer e vou ressuscitar. Pronto. E qual é o anúncio da igreja primitiva? Se convertam. Eu vim trazer a salvação para todos, mas nem todos vão se salvar. Só quem se converter. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Jesus diz: eu tinha que sofrer tudo isso. Não num determinismo, que poderia não ter sofrido, mas ele sabia que ia sofrer. Porque ele sabia que ia ser rejeitado, ele sabia que ele ia morrer. Porque ele se coloca contra a liderança religiosa da época, que eram os saduceus e os fariseus. Então ele sabia que ia morrer. E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Aqui tem várias coisas importantes. Uma delas, o Antigo Testamento fala de Jesus. O Antigo Testamento é figura de Jesus. E ele vai explicar quais são as passagens que falam dele. Jonas, Elias, apesar de dizer que Elias é João Batista. Mas Jonas ele vai falar da conversão de Nínive e da ressurreição, citando o profeta Jonas. Aí tem Miqueias, tem Isaías, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías 7, né? Miqueias que anuncia que Belém, Jesus vai nascer em Belém. Tem várias profecias. Tem a nova aliança de Jeremias 31 a 33. Ele vai explicar nas Escrituras Sagradas. E vai dizer, portanto, que a libertação dele não é política, nem social. É outra. Ele é o Messias que veio perdoar os pecados. É essa a libertação. E que o reino de Deus é para todos, reino de Deus é para todos que se convertem. Se não se converter, não entra. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, recordem, eles estavam andando, estavam caminhando. Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles não tinham reconhecido ainda, como muitos hoje não reconheceram ainda, nem sei se vão reconhecer. Então, ensinou a eles o que as Escrituras falavam a respeito dele. Eles chegaram no povoado e Jesus, em vez de entrar com eles no povoado, fez de conta que ia continuar caminhando. Aí, eles que estavam tristes, agora não estão mais, né? Botaram para fora e Jesus ensinou. Queira Deus que essa igreja sinodal se deixe ensinar por Jesus, né? Se deixem converter por Jesus e não ir contra a palavra de Jesus. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde. Se já é tarde, era no finalzinho do dia. Como o dia começava nas 6 horas do dia anterior, era perto de 6 horas. Mas 6 horas é escuro.
E lá tinha muito assaltante, como hoje, né? Então era perigoso andar sozinho. E eles disseram: fica conosco, pois já é tarde. E a noite vem chegando. Também a igreja deveria dizer, a igreja sinodal: fica conosco, Jesus, né? Ensina-nos para ver se entra na cabeça e no coração aquilo que tu disseste a esses dois aqui, para que as mudanças sejam de acordo com o que tu queres, não com o que a gente quer, aquilo que a gente quer, né? Não adianta querer mudar o que vai contra a Sagrada Escritura, né? É só ler a Escritura, pedir que Jesus explique a Escritura para nós e não deturpar o sentido da Escritura. Aí Jesus entrou para ficar com eles. Se eles não tivessem pedido, será que Jesus ficava? Pergunte a Jesus. Se você se encontrar com ele, pergunte, né? Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, agora presta atenção que vai acontecer uma coisa muito importante também. Tomou o pão, abençoou o pão, partiu o pão e lhes distribuía. Aqui tem 4 verbos no grego. Tomar o pão, abençoar o pão, partir o pão, distribuir o pão. Os mesmos verbos da Eucaristia, da Quinta-feira Santa, quando ele instituiu o mistério, o sacramento do corpo, do sangue dele. E é corpo e sangue dele, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Também tem gente querendo mudar isso. É o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Deu para eles. Nessa hora, eles reconhecem Jesus. Reconhece por quê? Porque estava lá, eles estavam lá na Quinta-feira Santa. Jesus fez a mesma coisa que ele fez na Quinta-feira Santa. Antes de se entregar, antes de morrer, antes de ser traído e negado. Ele toma o pão, abençoa o pão, parte o pão e dá o pão. Mesma coisa aí, toda missa, toda Eucaristia no altar. O padre vai consagrar o pão, vai abençoar o pão, vai partir o pão, tem um pedacinho que o padre coloca no sangue, e vai distribuir o pão. O que o padre faz foi o que Jesus fez e mandou fazer. Aí sim, é isso que a igreja deve fazer. Ser fiel ao que Jesus fez e mandou. E não inventar coisa que Jesus nem fez, nem mandou. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram. Estavam cegos, recorde lá. E eles reconheceram Jesus. Precisou de 31 versículos para eles reconhecerem Jesus, né? Depois de 3 anos que Jesus tinha estado com eles, ensinado tanta coisa. Igreja sinodal, igreja em caminho. Reconheça Jesus a partir da Eucaristia, a partir do partir o pão. E partir o pão que eu estou falando é a Eucaristia. Não se afaste da Eucaristia, que é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só uma memória, não é só uma representação, como algumas comunidades dizem. É corpo, sangue, alma e divindade. Leia o Evangelho de João, leia os sinóticos na instituição da Eucaristia. Está bem claro. No Evangelho de João, capítulo 6, todinho, Jesus vai dizer isso. É só ler. Se não entender, pede a Jesus para explicar. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Que essa igreja hoje reconheça Jesus. É o que eu desejo. O que é o resto, né? Jesus, porém, na hora que eles reconhecem,
desapareceu da frente deles. Não precisava mais ficar. Jesus ficou até eles reconhecerem. Olha como Jesus é bom, né? Apesar de ter dado um carão, né? Por isso que eu gosto de dar carão. Jesus ficou com eles até eles reconhecerem. Quando eles reconhecem, Jesus desaparece. Não precisa mais, não. Quando a gente tem fé, caminha, pode caminhar com fé. Não precisa do leite espiritual, não. Não precisa de Jesus estar toda hora fazendo um mingauzinho, um gagal, não. Não precisa, não. Caminha. Mesma coisa eu digo para a igreja sinodal. Caminhe, mas caminhe com fé. Caminhe com aquilo que Jesus disse e ensinou hoje aqui. Seria muito bom que esse evangelho fosse o evangelho da sinodalidade, para que a gente aprenda o que é caminhar junto. Caminhar junto é isso aqui. Está cego no começo, sem perceber Jesus, e muitos estão, né? Jesus perguntar o que está acontecendo, você falar, botar para fora. Jesus explicar as Escrituras, e Jesus partiu o pão e eles acreditaram. Vamos nos deixar, portanto, ser conduzidos por Jesus no caminho sinodal. É Ele quem conduz. Essa leitura é uma pedagogia espiritual. O pedagogo é aquele que pega a criança pela mão, no grego é isso, o pedagogo é o que pega a criança pela mão e leva para a escola. Pronto, Jesus hoje foi um pedagogo espiritual. Ele caminhou com os discípulos, está caminhando com a igreja, ele não vai deixar a igreja. Mas a resposta da igreja deve ser igual a essa daqui, dos discípulos. Pode não ser. A igreja pode não querer ser educada. Pode não querer entender as Escrituras. Pode querer essa libertação política social que Jesus não veio trazer, como muitos querem. Se continuarem assim, não vai ter adiantado o caminho. Para esses aqui, serviu. No final, eles reconheceram. Então, que nós possamos reconhecer hoje Jesus, né, quando Ele caminha conosco, e Ele caminha também com a igreja. Aí eles disseram, um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Quando Jesus estava falando, explicando todo o Antigo Testamento, dizendo que era Ele, o coração deles ardia. O arder é a presença do Espírito Santo. Pentecostes 2, 1 a 13. O Espírito desce como língua de fogo. E eles começam a profetizar e a falar em línguas. E profecia e dom de línguas é dom do Espírito Santo. E existe, apesar de tantos negarem, né? Não ardia o nosso coração, quando Ele nos falava pelo caminho, que o nosso coração possa arder também. Igreja sinodal, né? E que a gente caminhe nessa Páscoa toda, e quando chegar a Pentecoste, aí sim, mais ainda, esse coração arda com o fogo do Espírito Santo. Naquela mesma hora, eles se levantaram, já estava tarde, já tinham andado 11 quilômetros. 11 quilômetros é daqui até o Pirambu, a pé. Como é que eu sei? Eu já fui uma vez a pé até lá. E voltaram mais 11, 22 quilômetros. Né? Se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Aí eles encontram os 11, porque Judas já tinha morrido, se enforcado. E Jesus tinha dito, ai daquele por quem eu for traído. E estes confirmaram. Então eles voltaram e contaram o que tinha acontecido. O quê? Isso aqui, eu não vou contar de novo, porque eu sei que vocês querem, mas né, não vou contar de novo, não. E então contaram que Jesus tinha vindo para eles. E os 11 disseram, é verdade. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Esse é o anúncio da ressurreição. Nós vimos o Senhor.
Ele apareceu a Simão, ele apareceu aos discípulos de Emaús, apareceu a Madalena, apareceu às mulheres, apareceu aos 11, apareceu a Tomé, apareceu. Esse é o anúncio da ressurreição, que muitos também hoje estão querendo, parece, negar. Parece que não leem. Então os dois contaram, como eu disse, o que tinha acontecido no caminho. Eu espero que quando terminar esse caminho sinodal a gente possa contar também o que aconteceu no caminho. Espero que esse caminho, que só vai terminar no próximo ano, né, seja um caminho que converta os nossos corações, que tire as falsas ideias ideológicas que hoje permeiam na Igreja Católica. Que fique exatamente o querigma da Igreja: morte e ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Convertei-vos, né, e anunciai o Evangelho. Né? O anúncio do Evangelho e a conversão. Convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. Porque Jesus quer a conversão e o anúncio do Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão, e que a Igreja nunca se afaste da Eucaristia. Eucaristia como sacramento, como, dizendo de novo, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só um acontecimento lá no passado. O pão não é só pão, o vinho não é só vinho, é pão e é vinho, e é corpo e é sangue, e é alma e é divindade de nosso Senhor. Que essa igreja não esqueça, porque muitos estão esquecendo. Então, o Evangelho é muito rico, está acontecendo hoje na história da igreja. Os dois contam o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Volto a dizer, daqui a um ano, quando terminar esse caminho sinodal, que a gente possa contar o que aconteceu nesse caminho, que as mudanças, se houver mudanças, né, seja de acordo com aquilo que nosso Senhor ensinou, de acordo com as Escrituras, não contra as Escrituras. Não se pode definir nada contra as Escrituras. E que a igreja não se afaste da Eucaristia. Há uma tendência, né, de protestantizar a Igreja Católica, de considerar a Eucaristia só uma ceia. Não é só ceia não. É também, mas não é só ceia não. É sacrifício. Corpo, sangue, alma e divindade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.